Oi, meus amores, bom dia! Hoje, dia 15 de junho de 2020, segunda-feira, aula de matemática. Depois de um feriadão de 4 dias, vocês estão bem descansados, fizeram bastante exercício, porque tinha. E é isso, né? Voltamos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, que agora só faltam 3. Eu vou dar 6, mas só faltam 3. Tá faltando 3 conteúdos para nós acabarmos o bimestre. Passou bem rápido, né? Aprendemos bastante coisa nesse bimestre. Foi bem legal. Mas vai ser muito melhor em sala de aula, né, gente? Combinamos. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre medindo comprimento na página 42. Então, página 42 do livro Medindo Comprimento vai ser o nosso novo conteúdo de hoje. Beleza? Beleza. Vamos lá, comprimento. O que seria o comprimento? Como nós sabemos o comprimento de alguma coisa? Então, o comprimento, ele é basicamente a medida do tamanho de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui um dicionário. Qual é o comprimento desse dicionário? Só se você pegar uma régua e medir o dicionário. A régua, ela vai ser um instrumento que vai te auxiliar na medida no comprimento desse dicionário. Então, você vai pegar uma régua e vai medir esse dicionário. Você vai saber quantos centímetros ele tem. Mas vamos lá. Para nós descobrirmos o comprimento de alguma coisa, nós utilizamos o quê? As medidas de comprimento, as unidades de medida. Quais são as unidades de medida do comprimento? Ela vai ser o milímetro, o centímetro, o metro, o quilômetro, a polegada e o ano-luz. Tá, mas não entendi muito. Vou te explicar um por um. Para nós entendermos, nós temos que saber que começamos pelo milímetro. O que seria o milímetro? Vocês podem pegar uma régua aí na casa de vocês junto comigo, que vocês vão entender melhor. Vocês estão vendo esses tracinhos aqui, ó. Eita, aqui é melhor. Isso. Esses tracinhos pequenininhos, um de distância pro outro, tá vendo? Tem o 0, aí tem um tracinho, um tracinho, um tracinho. Esses tracinhos bem pequenininhos, um do ladinho do outro, até chegar, ó, a 1, tem vários tracinhos. Tem 10 tracinhos até chegar a 1. Vocês podem contar. Então, esses tracinhos pequenininhos, eles vão ser o milímetro. Vocês podem pegar um grão de arroz e vocês coloquem ele aqui, ó. O grão de arroz, ele vai ter mais ou menos 5 milímetros, por aí, até 7, mas 7 ainda é muito grande, eu acho muito grande. Aqui no livro tá falando 7, mas eu não acho que é 7 não, esse arroz deles aqui tá mutante, que o meu arroz tem nem 5 centímetros, nem 5 milímetros. Mas meçam aí o arroz de vocês. Mas vamos lá. Então, o milímetro, ele vai ser esse comprimento bem pequenininho. Então, para coisas que são muito pequenas, não tem como. Você, por exemplo, você pega esse dicionário aqui. Você consegue medir 1 milímetro? Esse dicionário aqui, ele tem 1 milímetro? Não, ele é bem maior. Então, ele começa a ter centímetros. Coisas que são bem grandes, por exemplo, um guarda-roupa. Você consegue medir centímetros. Você até consegue. Ele vai ter, tipo... 500 centímetros, mas ainda é mais fácil você colocar que ele tem 2 metros do que ele tem 500 centímetros, é muito mais fácil. Então, para coisas muito grandes, nós usamos medidas muito grandes, unidades de medidas grandes. Para coisas que são bem pequenininhas, nós usamos unidades de medidas pequenas, como o milímetro, o centímetro, quando é um pouquinho maior, o metro, quando é bem maior, o quilômetro, quando é uma distância enorme. Nenhum objeto geralmente tem quilômetros, eles vão ter metros, centímetros ou metros. Mas uma distância, tipo, daqui até Caxias, eu vou ter 10 quilômetros. Um exemplo, nós vamos chegar no quilômetro devagar. Então, o milímetro, ele vai ser esse pontilhado bem pequenininho que tem aqui no meio da régua de vocês. Se vocês contarem, como eu falei... De 1 centímetro até 2 centímetros, vocês vão contar 10 pauzinhos desse daí pequenininhos na régua. Ou seja, 10 milímetros vão formar 1 centímetro. Olha que legal.
Então, eu tenho 10 pauzinhos até chegar no número 1, mais 10 pauzinhos até chegar no número 2. Então, a cada 10 milímetros, vocês podem contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão ver que vai chegar no pauzinho do número 1. Ou seja, a cada 10 milímetros, eu tenho 1 centímetro. Beleza? E o que vai ser o centímetro? O centímetro, ele vai ser essa distância maior aqui, ó. Essa distância maior, por exemplo, do 1 até o 2, do 2 até o 3, tá vendo? Do 3 até o 4. Vocês podem ver que aqui no meio, entre o 3 e o 4, entre 2 e o 3, vai ter um risquinho bem maior do que os outros. Esse risquinho que fica no meio, que é maiorzinho, nós temos, vocês olhem na régua de vocês, tem o número 1. Aí ele vai ter um pauzinho pequenininho, 4 pauzinhos pequenininhos. Aí ele vai ter um pauzinho maior. Aí depois vai ter mais 4 pequenininhos e vai ter o número 2. Então, esse pauzinho maior que fica no meio dos dois significa que é metade. Ali chegou na metade, eu tenho 1,5 cm. Aí você sabe que é de meio em meio. Mas vocês vão saber que a cada 10 milímetros eu vou ter 1 centímetro, beleza? E no meiozinho dele vocês vão saber que é metade. Ah, eu quero saber quanto que é 5,5 centímetros. Vocês vão contar 5 centímetros e vão parar na metade antes de chegar entre o 5 e o 6. Vocês vão saber que ali é metade. Beleza? Beleza, então. Agora, nós vamos contar... Vou explicar um pouquinho melhor o centímetro para vocês. Então, dando continuidade. Vocês viram que o centímetro, ele é de um para o outro. Então, quando nós temos coisas muito grandes, por exemplo, essa régua, ela vai ter 30 centímetros. Porque ao decorrer dela, vocês vão contar que vão ter, ó, 10 milímetros, 1 centímetro, 10 milímetros, 1 centímetro, 10 milímetros, 1 centímetro. Então, nós vamos ter aqui 30 milímetros. Então, 30 milímetros vão formar 30 centímetros. Por quê? A cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Então, basicamente, é isto. Vamos lá. Mas como é que eu chego no metro? A cada 10 milímetros eu formo 1 centímetro. A cada 100 centímetros eu formo 1 metro. Então, essa régua aqui tem 30, né? 30 com 30, 60. Com 30, 90. Com mais 10, 100. Então, beleza. Eu tenho 100 centímetros. Então, com 100 centímetros, eu vou fazer 1 metro. 1 metro, 100 centímetros. 10 milímetros, eu vou sempre lembrar para vocês não poderem esquecer. Isso é muito importante. A gente não pode confundir milímetro, centímetro, metro, quilômetro, polegada. A gente não pode. As coisas, elas têm o seu comprimento, a sua unidade de medida, e nós temos que usar ela corretamente, tá bom? Então, acabei de me bater. Então, eu vou sempre estar lembrando para vocês a unidade de medida e voltando para vocês não poderem esquecer, tá bom? Então, 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. 100 centímetros eu tenho 1 metro. Então, 1 metro vão ser as coisas que são bem maiores, que é a unidade que eu acho que a gente mais usa. As unidades que a gente mais usa é centímetro, quilômetro, metro e quilômetro, né? Então, nós temos que começar sempre pela unidade menor. Se vocês verem que a coisa é bem pequenininha, vocês vão saber que vocês vão usar a unidade de medida de milímetro. Mas eu também posso fazer assim, medir, eu não posso falar pra vocês, me digam quantos metros tem esse livro. Não dá, porque esse livro aqui ele não tem metro, não tem como. Mas você pode me dizer quantos centímetros ele tem. Então você vai medir esse livro pra mim, ele vai ter 27 centímetros. Então esse livro ele tem 27 centímetros. Agora posso perguntar, me diga quantos milímetros tem esse livro. Então você vai contar de 10 em 10, você vai contar quantos milímetros tem nesses quadradinhos pequenininhos, até chegar o 27, que é o número que é o tamanho desse livro. Então, vocês vão me dizer em milímetros qual é o tamanho daquele livro. Eu também posso fazer isso? Posso. Eu só não posso colocar uma unidade de medida que não tem como. Por exemplo, eu quero que você me diga quantos centímetros tem um arroz, um grãozinho de arroz. Tem como? Não tem. Porque o grãozinho de arroz, ele não tem nenhum centímetro. Então, como é que você vai medir? Tem que ser em milímetro. Tem coisas que não tem como. Agora, tem coisas que tem. Por exemplo, uma porta. Uma porta tem mais ou menos o quê? 2 metros. Mais ou menos, né?
Então, uma porta de 2 metros, eu posso falar quantos centímetros tem em 2 metros. Se vocês sabem que 1 metro tem 100 centímetros, 2 metros vão ter 200 centímetros. Beleza? Tem como? Tem. Eu não falaria para vocês medirem 2 metros em milímetro. Não tem necessidade. Mas também tem como fazer. Só ia demorar bem mais. Mas eu posso falar assim, me diga qual é o tamanho, quantos centímetros tem em 2 metros. Aí vocês vão me dizer 200 centímetros. Por quê? 100 centímetros eu tenho 1 metro, beleza? E quilômetros? Os quilômetros, eles vão ser a cada 100 metros. Então vamos lá. 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. A cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. E a cada 100 metros eu vou ter 1 quilômetro. Beleza? Beleza. Então, como é que vocês vão medir? Obviamente, com uma trena. Aqui no livro, eu ainda não mostrei pra vocês, mas eu vou mostrar. A unidade de medida, o metro, existem alguns instrumentos que nos ajudam a medir. Não tem como eu pegar uma régua de 30 centímetros e começar a medir 1 metro, porque eu vou ter que ficar contando de 30 em 30. Que saco, né? Não dá. Então, nós utilizamos vários recursos. Aqui, ó, nós temos a trena, nós temos aqui a fita métrica. Então, existem instrumentos, utensílios que nos ajudam a medir as coisas do tamanho certo. A régua, ela é de centímetro, então é muito mais fácil nós medirmos os centímetros com uma régua. Também tem como medir com uma fita métrica, com uma trena, tem, porque lá vai marcar. Mas nós não vamos utilizar esse recurso porque é muito mais difícil. Mas vamos lá. O centímetro, que eu já falei, nós usamos a régua. Geralmente nós usamos a régua. O milímetro, que são coisas bem pequenininhas, também tem como nós usarmos a régua, mas também tem outros instrumentos aqui, ó, por exemplo, o paquímetro. O paquímetro também é um instrumento que se usa como milímetro. Tem como usar centímetro também nele, que ele abre, e é um instrumento que ele abre e você vai medindo o tamanho do objeto que você quer. Também é muito parecido com a régua, mas é um instrumento diferente, beleza? O quilômetro, ele geralmente, ó, nos carros, aqui nos mapas. Então, o quilômetro não tem como você medir com uma fita métrica, com uma trena, com uma régua. É meio difícil, né? Porque para medir 1 quilômetro você tem que ter 1000 metros. Então, 1000 metros é muita coisa. Então, relembrando, 10 milímetros formam 1 centímetro, 100 centímetros formam 1 metro, e 1000 metros formam 1 quilômetro. 1000 metros formam 1 quilômetro, tá bom? Então, vamos lá. O quilômetro, ele geralmente é marcado por algum objeto, como se fosse esse aqui, ó. Odômetro. Ele geralmente fica mais em carros, fica mais em motos, em veículos. Ou no GPS, pelo mapa ele mostra quantos quilômetros tem daqui até ali. Aí você vai saber, porque é muito mais difícil marcar por uma trena, né, gente? A polegada. A polegada, aqui, ó. Nós geralmente vemos a polegada em quê? Em telas. As polegadas, elas são, por exemplo, telas de computador, telas de televisão, telas de celular, tablet, as telas de eletroeletrônicos, né? Geralmente nós usamos polegadas para poder medir esse tipo de aparelho. Como que é uma polegada? Então, eu já falei com vocês que o centímetro, ele é 10 milímetros. A polegada, ela vai ser 2,5 centímetros. Lembra do meio que eu falei? Então, vocês estão aqui, ó. Do 0 até o 1, nós temos 1 centímetro. Aqui até o 2 centímetros. E para aqui nessa metadezinha aqui, ó. Então, esse tamanho aqui todinho vai ser 1 polegada, beleza? Então, a cada 2,5 centímetros eu tenho 1 polegada, tá bom? Polegada. Gostei. Então, vamos lá. Nada a ver, né? Mas tá. Então, a cada 2,5 centímetros eu tenho 1 polegada. Então, tá. Anos-luz. O ano-luz, ele vai ser medido por uma coisa exorbitantemente enorme.
Anos-luz nós usamos ele geralmente quando... geralmente quem usa mais anos-luz são os cientistas que estudam o espaço. Por quê? Entre um planeta e outro, entre um asteroide e outro, entre um astro, entre as galáxias, são muitos anos de distância. Ou seja, o ano-luz ele vai ser o ano, quantos anos você leva até chegar naquele planeta, naquele astro, naquela estrela, naquele meteoro, independente, naquela galáxia. Então, o ano-luz ele vai ser quantos anos você leva até chegar àquele astro que eles querem. Que, por exemplo, na Terra até a Lua. Vou dar um exemplo, tá? Não é exatamente esse número não, mas eu vou dar um exemplo. Daqui até a Lua são 40 anos-luz. Ou seja, significa que demora 40 anos de viagem até a gente conseguir chegar na Lua. Não é isso, né, gente? Porque já sabemos que existem várias pessoas que já foram até a Lua e não levaram 40 anos, né? Mas provavelmente dias. Mas é um exemplo de distância muito grande. Tipo, daqui até o Sol são 70 anos-luz. Ou seja, são 70 anos de viagem até chegar lá. Então, ele basicamente vai falar isso. Essas são as nossas unidades de medida de comprimento, tá bom? Então, relembrando, para finalizar, 10 milímetros eu vou ter 1 centímetro. Então, a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. E a cada 100 centímetros eu tenho 1 metro. E a cada 1000 metros eu vou ter 1 quilômetro. Então, a cada 1000 metros eu vou ter 1 quilômetro. E a polegada, a cada 2,5 centímetros eu vou ter 1 polegada. E o ano-luz é o quantos anos demora para poder chegar até o local, que geralmente é bem fora do espaço. Nós contamos anos-luz em coisas relacionadas ao espaço, em coisas relacionadas à astrologia, tá bom? Então eu quero que vocês façam o exercício da página 45, que só tem um exercício lá, 46 e 47. Aqui na página 45 ele dá um exemplo legal. Ó, exemplo aqui do fósforo. Ele tá falando que o fósforo, ele tem... ele quer saber quantos milímetros vão ter. Você vai pegar uma régua, vai medir e vai me falar quantos milímetros tem. Se ele pedir para você converter, exemplo, se no livro falar assim, eu quero que você me diga quantos milímetros tem em 2 centímetros. É só vocês pensarem. Se a cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro, então 2 centímetros eu vou ter 20 milímetros. E assim vai ser, 50 centímetros. 50 centímetros. Quantos milímetros eu vou ter? A cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Então, vocês vão contando até chegar de 10 em 10, tá bom? Então, façam esses exercícios. Eu vou deixar também um exercício em anexo na plataforma. Quero que vocês façam, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, tá bom? Um beijão. E eu amo vocês.